Boa noite, pessoal. Essa turma do terceiro ano de Ciências Contábeis, aqui com a nossa disciplina de Controladoria Empresarial, né, para mais uma aulinha. Então, vocês podem aí pegar a apostila de vocês. O tópico 3, Gestão e Controladoria, é o que nós vamos trocar ideias hoje, falar um pouquinho, definir isso, alguns conceitos que tem dentro dessa área tão importante na vida das empresas hoje, né? A gestão, né, é tudo hoje, né? É onde se reinventa, é onde se replaneja, é onde se tem ideias, onde se discute todo o caminho que a empresa vai percorrer durante a sua vida, né? Durante a sua existência. Então, a gente observa aqui a nossa empresinha, aquele modelinho que a gente sempre colocava no quadro lá e tal, e conversando sobre ele, né? Então, ela tem uma linha do tempo, né? Por isso a gente estudou os princípios contábeis, por isso a gente estudou a parte constitucional de uma empresa, e agora, todas essas matérias que vocês viram no primeiro ano, no segundo ano, ela vem fechando nessa, vamos dizer assim, disciplina tão importante, né, matéria tão importante que é a controladoria, né, que tem a ver com a gestão, que eu imagino assim como profissional, que é uma linha de staff, ou seja, ela está ali, ó, no organograma, do ladinho da gestão da alta direção, para apoiar as decisões, para trazer números, para refletir sobre os números que estão sendo escriturados, estão sendo registrados nas contabilidades, como vocês já viram, na área tributária, na área de custos, na área de finanças, né, na área do departamento pessoal, do RH, de gestão de pessoas, né, e tantas outras áreas que existem dentro da empresa, onde os dados estão acontecendo, onde os fatos geradores estão acontecendo, e a empresa está produzindo toda essa, vamos dizer assim, essa riqueza da qual, no fim, ela quer ter um lucro, quer ter a sua remuneração por tudo isso que ela faz, né? Então, é isso que nós vamos explicando aqui, né? Sempre por detrás de um empreendimento, já falando na linguagem do controller, né? De um empreendimento, de uma empresa, né? Tem um empreendedor, tem um capitalista, tem um cara que, como eu sempre falei a vocês desde o ano passado, e vou repetindo, porque isso é o fato, é a verdade, é o que acontece, ele tem dinheiro, mas ele não quer ficar com esse dinheiro parado, ele quer gerar riqueza, ele quer ganhar mais, ele quer especular, ele quer fazer negócios, né? E aí ele monta uma empresa e trabalha toda essa empresa, que pode ser comercial, pode ser de serviços, pode ser industrial, pode ser de extração, de mineração, né? E nós vamos ver, o Brasil, sempre falei para vocês também, é um país continental, ou seja, nós temos clima quente, clima frio, clima seco, clima árido, né? Várias situações que produzem várias atividades dentro do nosso país. E tudo isso amarrado, né, com legislações, uma extensa legislação da qual nós temos que conhecer, da qual nós temos que nos inteirar para que a gente possa realizar um serviço de gestão, um serviço de controle dentro das empresas, tá certo? Então, a nossa matéria trata disso, pessoal. Por isso que a gente vai aqui, desde o carinha aqui do empreendedor, vai passando pela empresa e tenta visualizar, mentalizar a empresa por esse rabisco, por esse desenho que nós estamos fazendo. É como se nós estivéssemos lá. Vocês que já estão inseridos no mercado de trabalho já podem ver isso, já podem cruzar informações que vocês estão adquirindo aqui na universidade com o que está acontecendo lá na realidade. Porque aqui vocês trabalham muito a parte teórica, aquilo que está sendo testado, aquilo que está sendo levado para que profissionais como vocês apliquem lá no mercado de trabalho. E aí vocês vão ver se realmente tudo isso que nós estamos estudando é aplicado, e se vale a pena, e se faz sentido. Tá certo, pessoal? Então, a controladoria, ela tem esse alinhamento com a gestão para que isso ocorra, né? No primeiro slide que eu quero apresentar para vocês aqui, vamos ver se sai na tela aí, eu vou fazer aqui a inserção. Apareceu para vocês aí? Dá um oi aí para mim, pessoal. Sim, professor, apareceu sim. Agora sim, senhor. Tranquilo?
Todos conseguiram visualizar? Então, olha só, eu vou trazer esse número aí para vocês. Olha que interessante, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é o IBGE aqui do nosso país, ele traz dados, ele coleta dados, né? Eu mesmo faço uma declaração das empresas que eu sou responsável anualmente para o IBGE. E ali eu aponto vários dados, né, do meu balanço patrimonial, da DRE, e alguns outros dados para que eles possam ter esses números na mão. Então, eles cobram isso das empresas e a gente alimenta, como contador, aquilo que nós estamos registrando. Se é uma verdade absoluta, não sabemos, mas é muito próximo da realidade, tá certo? Então, olha só que interessante. 48,2% das empresas brasileiras encerram suas atividades após 3 anos da sua abertura. Vejam bem, amigos alunos, né, futuros cientistas contábeis, né, já estão com um pezinho no 4º ano para terem o diploma na mão e poderem exercer a sua carreira com plenitude de contadores. Vejam esse número, se é alarmante ou não. Eu sei aqui, a Ana Elisa, e tem mais... acho que a Adriele, a Isabela, trabalham, a Isabela não, mas a Adriele sim, trabalham em escritórios de contabilidade, né? E vocês podem testar esse número, saber se acontece isso mesmo. Quantas empresas vocês abrem por ano lá no escritório de vocês, que vocês trabalham? Quantas empresas encerram as suas atividades? Tem a ver? Qualquer hora cruza as informações lá, faz um cruzamento de informações só lá dentro do escritório que vocês trabalham, para ver se isso está ocorrendo mesmo. Abertura e encerramento de empresa ou inatividade de empresa. Porque hoje o brasileiro ele é tão despreocupado com o futuro, não se preocupa tanto com as ocorrências ou as decorrências da não conclusão das operações, que ele às vezes cria a empresa e não dá baixa. Ele larga lá os seus problemas, a empresa, e depois isso prejudica toda a atividade dele, o CPF dele, e etc. e tal, para o futuro. Então, pasme, olha que número interessantíssimo. Nos primeiros 3 anos de vida, a empresa deixa de existir. Aí, tem a ver com planejamento? Tem a ver com planejamento. Tem a ver com falta de planejamento? Sim, professor. Tem a ver com uma análise, ou um estudo não tão, vamos dizer assim, bem feito do mercado em que ele queria atuar? Tem a ver com uma não preparação, tem a ver com falta de capital. São N os motivos que podem levar as empresas brasileiras a encerrarem suas atividades. São muitos empresários frustrados, são muitos sonhos que caem pelo chão por algum motivo, né? E é nisso que nós queremos aqui na universidade colocar para vocês. Nós, professores, principalmente nós que já também somos profissionais da área, nós estamos trabalhando com isso, vocês têm vários professores contadores, né, que trazem a realidade do que está acontecendo com as empresas no mercado de trabalho, certo? E esse é um fato que nos chama a atenção. E eu quero começar com isso para que leve vocês realmente a construir na vida profissional de vocês esse caminho de gestão, esse caminho de controle que se estende à nossa vida particular, à nossa vida do dia a dia, para que a gente possa realmente ter sucesso e ter êxito em todas as atividades que nós praticamos. Vocês sabem que uma lei da física é toda ação tem uma reação. Também é assim dentro das ciências sociais. Toda ação que nós praticamos hoje tem uma reação no futuro, tá certo? Vai ter um resultado. E que resultado que nós queremos ter? O resultado de derrapar? De se acidentar? De cair? De fechar? Ou o resultado de alcançar o sucesso, tá certo? E até eu deixei para vocês aí na apostila um link. Vocês conseguiram acessar esse link, pessoal? Pode dar um oi aí. Chegaram a ver o link? Da propaganda do pneu aí? Se não fizeram, vão lá. Depois vocês entram, vejam, né? Que ali está dizendo que potência não é nada sem controle. Esse é um slogan aí lá dos anos 80,
onde muita gente saía correndo, disparando, fazendo as coisas e esquecia de investir no freio. Não para parar, para frear ou para deixar de você colocar teus sonhos em práticas, mas para dizer assim, ó, corra, vá, mas vá com segurança, vá com controle, vá com precisão, vá com planejamento, tá certo? Então já se chamava atenção para toda essa situação que hoje nós vemos aí nesse mundo, vamos dizer assim, tão mutável, cheio de mudanças instantâneas que estão ocorrendo a cada dia nas empresas, no modo de pensar dos profissionais. Pessoal, veja quanto está se reinventando as empresas no dia de hoje, né? Quanto elas estão tendo que olhar para o seu passado e analisar o seu presente para ver o que ela vai ser no futuro. Né? Isso nós estamos vendo em vários segmentos de negócios, né? Vários segmentos de negócio, como as empresas vão se reinventar daqui para frente, qual vai ser o modelo de gestão. Nós estamos vendo agora toda essa tecnologia tendo que ser utilizada, tendo que ser dominada, para que a gente possa continuar no mercado de trabalho, continuar estudando, continuar aprendendo, né? Vocês não são mais os mesmos que eram quando entraram no primeiro ano. Isso eu garanto a cada um de vocês. Né? Quando vocês chegarem no quarto ano e olhar para o primeiro ano e ver as fotografias de vocês lá, o conhecimento que vocês tinham lá e o conhecimento que vocês têm agora, e a experiência que vocês têm agora, eu tenho certeza que alguma mudança ocorreu. Não tenho sombra de dúvidas. E alguma coisa evoluiu na vida de vocês. Uns mais, outros menos. Né? E outros talvez descubram que essa é uma profissão para somar, ou que é uma profissão para o resto da sua vida, né? Ou que trouxe muita coisa para você olhar para frente e descobrir, fazer novas descobertas na sua vida. Então, isso tudo tem a ver com controladoria, tem a ver com gestão, porque é essa a cabeça do gestor. E nós, como profissionais que estamos ali na linha de staff, trabalhando junto com o gestor, nós temos que entender a cabeça dele, compreender e ter a comunicação correta. Então, quando nós estamos falando em visão sistêmica da empresa, olha que interessante. Professor, visão sistêmica. Nossa, o que é ter visão, pessoal? Enxergar. É a gente poder ver. É isso mesmo. Né? O que é um sistema? É um conjunto de elementos, tá certo? Interdependentes. Peraí, elementos, professor, mas nós chamamos de departamento, nós chamávamos de áreas, nós chamamos de recursos físicos, recursos humanos, são os elementos de dentro da empresa. Então, se às vezes vocês vão lá no Aurélio, ou no outro dicionário, ou no Google, e pergunta lá, o que é sistema? Ele te dá uma resposta, conjunto de elementos com um único objetivo, que é a constante interação com o meio ambiente. Nossa, professor, que legal. Qual é o meio ambiente que nós estamos inseridos? Alguém pode ler aqui para mim, ó, qual é o meio ambiente que nós estamos inseridos na vida profissional? A empresa, pessoal. A empresa. Tá certo? Então, nós estamos inseridos na empresa, tá certo? Ela é o meio ambiente, e ela atua com outros meios ambientes, na área interna e na área externa. Então, quando a gente tem uma visão de todos esses ambientes e conhecemos todos os elementos que estão ali interagindo, isso é sistema. Isso é comunicação entre sistemas, que depois nós vamos chamar de sistema de informações, tá certo? E essa boa comunicação, essa roda da engrenagem que conseguir rodar perfeitamente, sem pular, sem quebrar, né? Cada um entregando a sua parte, é que vai fazer, né, o resultado acontecer. E o papel da gestão é o quê? Fazer com que isso aconteça. Né? Então, é uma visão sistêmica, é uma sistemática. O que é sistemática, professor? Né? É um critério de fazer o quê? De fazer as coisas serem organizadas, de fazer os elementos serem classificados e organizados, tá certo?
ela afeta os organismos com o seu critério, com os seus processos, com os seus procedimentos. Então, ter uma visão do todo, pessoal, desde o empreendedor, o sonho, a visão, a missão, os valores que ele preserva dentro desse meio ambiente chamado empresa e o que ele quer levar para o meio ambiente externo lá fora, né, com todo esse produto, com todos esses serviços que ele presta dentro da sua empresa. Então, a gestão, a visão sistêmica da empresa é isso, é conhecer desde cima até embaixo, desde embaixo até em cima. Para nós, contadores, para nós que vamos trabalhar com controladoria, isso é fundamental. Isso é importante. Por isso que o controller não fica preso só atrás de uma máquina, de um computador. Por isso que o controller não fica só, vamos dizer assim, fechado numa sala. Ele sai e faz entrevistas, ele sai e faz visitas, ele surpreende setores com a sua chegada, porque ele não avisa, e ele vai conhecendo tudo que está acontecendo, ele ouve daqui, ele ouve de lá, ele se reúne com os gestores, com as pessoas que estão no controle, e assim ele vai tendo uma visão de toda a empresa. A controladoria é considerada um segmento da administração, tá certo? Olha, poxa vida, professor, peraí, mas nós estamos na área de contabilidade, certo? Mas a controladoria, ela é mais que uma controladoria contábil. A controladoria contábil, como nós vimos um pedacinho na aula anterior, ela se volta para contabilidade de custo, ela se volta para controles financeiros, ela se volta para controles de mercadorias, ela se volta para controles de atividades dentro da área contábil, mas ela é muito mais que isso, porque ela está na área administrativa. Ela faz a comunicação entre os demais setores, ela analisa processos, ela analisa a política da empresa, ela também analisa procedimentos para ver se aqueles estão aptos a fazer com que aconteçam as atividades da melhor maneira possível, a custo menor, né? Sem perdas, sem danos, sem efeitos colaterais que possa vir a trazer um desgaste, um prejuízo, ou mesmo, né, que venha prejudicar a empresa de alguma maneira. Então, essa é o conhecimento que nós buscamos dentro dessa visão da empresa, certo? Ela tem uma visão como um sistema aberto. Então, a maioria das empresas hoje, a gente vai ver ela como sistema aberto. Como assim, professor, sistema aberto? É onde a gente vai verificar, né, as trocas de energia, as trocas de materiais, as trocas de ideias, que envolve todo o ambiente, né? Se fala muito em sistema aberto, quando você fala em sistema aberto, você entra numa empresa assim, e não vê salas, e não vê repartições, você vê todo mundo trabalhando no único galpão, todo mundo está se interagindo, há departamentos assim hoje sendo criados, e funciona muito bem. Mas aqui no Brasil é uma papagaice, é nego falando alto, é nego brigando dali, professor, só prejudica. Gente, funciona. Com o tempo, quando vai se aplicando esse sistema, de sistema aberto, de troca de sinergias, troca de energia entre as pessoas, as coisas vão se complementando. Lá no meu departamento mesmo, no departamento que eu atuo, era um sistema aberto. E eu estava, no começo é complicado você ouvir 12, 13 pessoas conversando, mas você está atento a tudo. Depois, com o tempo, aquilo faz parte do dia a dia seu. E você faz a inserção direto, quando alguma coisa sai fora, ou quando alguém, e ali já no calor da operação, você ouve, peraí, eu vou fazer uma inserção aqui, pessoal. Vem aqui, por favor, o que está acontecendo e tal. Então, a gente consegue trocar. Então, os sistemas abertos nos permitem isso. Ele ressalta as diversificadas e enormes pressões que o ambiente a submete, né? Tudo que está acontecendo, tudo que está subindo a temperatura ou descendo a temperatura dentro daquele ambiente, né, de trabalho, né? Consegue trabalhar tanto aquele que está distante, às vezes está falando por telefone, que é o ambiente remoto, que está num local fora do teu ambiente, ou o ambiente próximo, as pessoas que estão envolvidas, né, e começa a analisar tudo ali que está acontecendo. Então, para nós, controllers, para nós que estamos num cargo, às vezes, de liderança, é importante trabalhar dentro de um sistema aberto para a gente
ver como um todo as coisas acontecendo nos seus devidos, né, tempo real, tá certo? E depois a informação não chega distorcida para nós só vamos testá-la e ver se aquilo mesmo que nós vimos lá é o que está registrado aqui, é o que estão nos falando. Então, a empresa deve procurar o desenvolvimento da sociedade, ela tem que desenvolver produtos, e para isso ela precisa interagir, ela precisa estar ligada a tudo isso que está acontecendo dentro do mercado de trabalho. Professor, mas tem outros sistemas de empresa? Tem o sistema fechado, onde não há essa troca de material, onde não há as separações, né? E acontece o quê? Só uma energia, uma troca de energia daquela pessoa que está executando o serviço dentro daquele ambiente fechado de trabalho, certo? Então, quando se fala ambiente fechado, ambiente aberto, vamos imaginar uma indústria, um supermercado não é um ambiente aberto? Está ali, os caixas estão tudo ali, os repositores, você está vendo tudo que está acontecendo. Se o cara estiver lá em cima na gerência, no segundo andar, e sentar com a mesa dele de frente para o mercado, assim, ele vê tudo que está acontecendo, ele vê se os caixas estão registrando, ele vê o sistema dos caixas funcionando, e eu trabalharia assim, né, olhando aqui com a minha mesa, lá de cima, às vezes até com binóculo, né, para a gente poder enxergar melhor, as câmeras estão ali do meu lado, eu estou analisando, estou vendo os repositor, estou vendo aonde que o pessoal está procurando mais mercadoria, eu consigo enxergar se os produtos estão bem dispostos, né, aquela coisa do benchmark, aquela coisa que a gente faz assim, coloca os produtos mais caros na cara da pessoa e coloca os mais baratos embaixo, porque a pessoa tem preguiça de abaixar para ver o preço lá embaixo, ela procura ver aquilo que está na frente dela mais fácil, coloca as balas lá e os chocolates no caixa, e assim a gente vai tendo toda essa visão. Então, o sistema aberto proporciona isso, o sistema fechado, a gente planeja tudo isso, só que às vezes nós não estamos vendo acontecer, né? E tem o sistema isolado ainda, que é um outro tipo de sistema que já não é tão usado hoje nas empresas, que aí você fica totalmente fechado mesmo. Então, a pessoa que trabalha em isolamento, ela corre o risco de não estar antenada, de não estar interagindo com todo esse mercado que é rápido, que acontece no estalar de dedo a cada momento, tá certo? Olha aí que interessante. Então, quando a gente olha para esse slide, a gente vê um pouquinho de tudo isso que está ocorrendo, tá certo? É como se nós tivéssemos com o nosso desenho aqui, ó. Nós temos desenho, tudo que está entrando, tá certo? Então, até a gente poderia pegar o nosso desenho aqui, ó, fazer uma flechinha aqui, ó, indicando para a empresa escrever aqui entradas. E depois, fazer outra flechinha lá, indicando lucro, ó. Escrever saídas, né? Porque é isso que está ocorrendo dentro da empresa e é isso que nós vamos precisar controlar. Tudo que está entrando tem os seus controles, tem os seus processos, tem o seu fluxograma, tem os seus elementos, os seus recursos físicos que vão ser destinados a trabalhar todas essas entradas, tem os seus recursos humanos que vão trabalhar com as entradas, tá certo? E aonde se pesa, vocês viram lá na matéria de custos, quando estudamos o ano passado, que a mão de obra ela tem um custo pesado em cima de toda a transformação. Não é só equipamento, não é só tecnologia, a mão de obra também tem um custo elevado, e ela é muito importante, porque é ela que toma decisões, é ela que liga, é ela que desliga, é ela que põe para funcionar, é ela que vai fazer acontecer todo o processo. E é importante, por menos que ela seja reduzida, às vezes por ser um custo fixo e não um custo variável, e a gente trabalha sempre para reduzir custo fixo, né, pessoal? Então, o que acontece? A gente acaba tendo um salário mais caro para quem trabalha com mais eficiência e eficácia, que é o tema que nós vamos trabalhar daqui um pouquinho, tá certo? Então, a empresa como sistema aberto, você vê ela dessa forma, ela vai entrando tudo aqui, vai acontecendo, todo mundo está participando dentro daquilo que lhe é permitido dentro do ambiente, e aí tem as saídas, que são os produtos, os bens e os serviços. E a informação, ela está girando em todos os departamentos, né? Todos os departamentos. Professor, mas que legal. Então, a gente sai mesmo, professor, da teoria e leva essa teoria para a nossa empresa e a gente pode realmente imaginar, professor, uma pessoa andando, fabricando um produto,
ali, ó, embalando, fazendo o nosso pão de queijo, lembra, gente? Fazendo a nossa pipoca, o bolo. A Como é que farofa. é? A farofa? Como é que é? A farofa. Então, mas tá ali, tem um pacote, tem uma pessoa, tem uma máquina, tem tudo, tem vários elementos funcionando. Então, como que é trabalhado isso dentro da gestão? Às vezes, a gente tem aquele, como é que se diz? Isso é comum nas pessoas. Ela começa a trabalhar no período de experiência, ela trabalha, nossa, ela dá 200% para conseguir a vaga, para ser aprovada, faz o seu melhor, mostra toda a sua capacidade. A hora que ela é aprovada, ela vai se acomodando com aquele processo, e como o processo, às vezes, é um processo que a vida dela passa a ser, não muda, às vezes está numa empresa de planos e cargos e carreira que vai se adequando e nunca muda, de repente, depois de um certo tempo, aquilo não tem mais tanto interesse e passa a ser mecânico. Quando a gente começa a fazer um processo mecânico, sem pensar, sem trabalhar nele, pronto, nós viramos uma máquina. Nós já deixamos de ter essa visão sistêmica, nós já deixamos de ser gestor, nós já deixamos até um pouco de lado a nossa vontade de querer crescer, de querer ser melhor, porque nós passamos a ser mecânico, né? Você conhece muito bem isso, que você trabalhou num país, né, que trabalha muito esses processos mecânicos. A pessoa está ali para apertar parafuso, só que ela tem que apertar o parafuso da melhor maneira possível, com a qualidade total, porque se ela não fizer isso, a empresa não vai esperar essa pessoa cometer um erro, a empresa vai antes e tira do processo, porque ela está analisando, ela está vendo tudo que está acontecendo, né? E existe essa disciplina. Então, às vezes, nós vamos conhecer pessoas na vida que passou a vida inteira fazendo um processo, e ela fez a vida inteira aquele processo com eficiência, com eficácia. Por isso, ela passou a vida inteira fazendo aquilo. Tem muita gente, às vezes, que não se descobriu ainda dentro dessa situação, né? Então, estamos aqui na universidade para se descobrir, para conhecer. A informação está aqui. Existem os problemas econômicos, existe a inflação, existe a renda, o crescimento, as mudanças das condições sociopolíticas. Nós estamos enfrentando isso na pele aqui no Brasil e no mundo, tá certo? Inovações tecnológicas, nós estamos vendo isso. Cara, pasme, né? Eu estou vendo muita empresa fechar, mas eu estou vendo algumas empresas abrirem também. Mas como? O cara está vendo alguma oportunidade no meio dessa coisa toda que está acontecendo, né? Condições de competição. Você conhece com quem você está competindo? Você sabe quais os produtos que estão competindo com o teu produto? Você consegue ter números do teu concorrente para que você possa comparar com os teus números? Tá certo? Então, dentro da gerência, dentro da gestão, nós buscamos isso aí. É isso que vai nos fazer vencedores. É isso que vai nos fazer modificações constantes na nossa empresa para acompanhar as modificações das leis, dos regulamentos, e etc, e etc, e etc. Cara, hoje, olha que interessante que eu vi hoje, pessoal. Nesse calor do caramba, o pessoal tem ligado o mundo ao ar-condicionado. Vocês já viram que o ar-condicionado solta água? Já viram, né? Já perceberam isso? Pinga ali, pinga lá, às vezes pinga pra caramba quando entope o caninho, né? Se a pessoa não limpar. Aonde vem essa água? Existe algum cano de água ligado no, no, no ar-condicionado? Faço essa pergunta para vocês, faço essa investigação. Condensação do ar, professor. Hã? Condensação do ar, se não me engano. Ah, você já se perguntou isso, né, Ana? Já. Cara, então nós temos um fabricante de água, cara. Olha que interessante. Tá ali refrigerando o ambiente e fabrica água. Você já sabia que alguém descobriu isso e já está reciclando essa água do ar-condicionado? Olha que interessante. Hoje eu ouvi isso, falei, caraca, meu, o ser humano é fantástico, né? O cara já viu uma maneira de produzir água tirando a água do meio ambiente, cara. Puxa vida, eu falei, olha, da condensação do ar, exatamente. E ele pegando e reproduzindo aquela água, não é uma água potável ainda, pode ser futuramente, mas aquela água já serve para lavar uma calçada, para fazer algum outro tipo de coisa. O cara produz isso em larga escala. Se tiver uma empresa lá que nem a que eu tô lá, deve ter uns 50 ar-condicionados esparramados. Você imagina o quanto de água que ela não fabrica por dia?
Interessante, só estou dizendo para vocês essa reinvenção, o que pode vir da gestão, tá certo? Não podemos aqui deixar de entender a questão da eficácia, de entender a questão da eficiência, tá certo? São premissas do nosso trabalho. O lucro é a melhor medida da eficácia empresarial, tá certo? Já falamos de sistema aberto, e os conceitos, eles se entrelaçam, tá certo? Eficácia é quando os objetivos pré-estabelecidos são atingidos. Né? Então, grave isso aqui, ó. É quando os objetivos são atingidos. Né? E a eficiência é a relação existente entre o resultado obtido e os recursos consumidos. Opa, peraí. Professor, então a eficácia é atingir os objetivos, beleza. E eficiência é a gente utilizar os recursos para conseguir atingir a eficácia. Então, eficiência é fazer bem feito, utilizar bem os recursos. Se a gente fizer isso com muita eficiência, provavelmente nós vamos atingir uma eficácia nos processos, nos procedimentos. Né? Então, um é fazer e o outro é o resultado, certo? Então, uma coisa está junto com a outra. Então, a pessoa que é eficiente, com certeza, na área que ela atua, na atividade que ela produz, né, que ela está produzindo, vai ter eficácia, certo? Se faltar eficiência, a eficácia vai ser prejudicada, tá certo? Então, por isso que a gente, às vezes, muitas vezes, a gente vê sendo elogios, vendo, opa, você é uma pessoa eficiente, você é uma pessoa de muita eficácia para a empresa, né? Por quê? Porque está fazendo atingir os resultados. Porque ela está fazendo as coisas acontecerem, né? E isso é importante, pessoal. Que legal, né? E aí tem esse slide para vocês, está lá na apostila, na página 4, né? Que traz um pouquinho disso aí, ó. Eficiência, eficácia e efetividade. O custo, o resultado, o impacto, né? O custo. Trabalhar com eficiência os gastos, o custo da empresa, fazer corretamente, utilizar produtivamente os recursos, o custo-benefício, né, que é muito trabalhado hoje, né, eu vou investir um dinheiro, eu não vou gastar dinheiro, eu quero investir, né, eu quando vou dar uma consultoria para uma empresa, eu vou conversar com a empresa, assim, ó, você vai gastar X, mas o que você está tendo de retorno? Né, eu estou trabalhando com algumas empresas e eu já vi, né, que as empresas tiveram retorno. Se for para mim trabalhar numa empresa e ela não tiver nada de retorno, então não é custo, não é investimento, é gasto. Né? Daí eu mesmo vou sair, vou parar de fazer o trabalho, porque não é interessante para mim. Né? Eu quero trabalhar isso aqui, ó. Quero ser um investimento na vida da pessoa, tem que dar retorno. Né? Mínimo de perdas possível, mínimo de desperdício possível, eficácia, fazer o que deve ser feito, e pronto, final. É para fazer? É para fazer. Está no planejamento, alguém pensou. Eu não vou discutir isso agora, porque, olha, meu cargo nem é para isso. Se eu quero ter uma posição de discussão e discutir um processo, eu tenho que fazer por onde chegar. E existem os caminhos. Existem os sistemas de informações para ver isso. Não adianta nada eu me revoltar com algum processo e ficar esparramando isso para todos os 4 cantos da empresa e não falar com quem tem que ser falado, ou não aproveitar a oportunidade, ou não criar a oportunidade. Porque, professor, eu sei o que está errado, mas ninguém me ouve. Então, peraí, crie uma oportunidade para que isso possa acontecer. Veja qual a linguagem que você vai ter que utilizar para chegar até aquela pessoa que ele precisa chegar para que haja uma eficácia. Certo? Cumprir metas, realizar o que foi proposto. E a efetividade, o impacto, né? Fazer corretamente, transformar a situação existente, mudar e desenvolver relação entre procedimentos e processos, tá certo? Aí, nós falamos de visão sistêmica, e agora, dentro desse sistema, existem subsistemas, tá certo? Então, existem pedacinhos de todo esse grande sistema, de todo esse conjunto de elementos interdependentes que se interagem dentro da empresa e precisa ser organizado e precisa ser também, né, controlado, tá certo? Olha, não vou esquecer da palavra controladoria empresarial, ele tem que ser organizado, mas ele tem que ser controlado,
para se controlar algo, primeiro tem que se organizar. Como é que eu vou controlar uma desorganização? Não tem. Primeiro, então, se organiza e depois parte para metodologias de controle para que aquela organização não se desmanche, não se desfaça, não se perca, tá certo? Então, dentro dos subsistemas, nós podemos destacar esses que estão aí, ó. O sistema institucional, quando se fala em instituição, nós estamos falando na entidade, certo? Nós estamos falando o que deu, o que passou na cabeça desse cara aqui, que é o empreendedor, para criar um empreendimento. Eu vi alguma coisa no futuro que vai se realizar. Eu imagino que por esse caminho aqui, então, eu vi, nós chamamos de visão. O cara sonhou, ele viu que o dinheiro dele pode ser transformado em alguma coisa que ele teve uma visão. E eu acho que ele pode acontecer da seguinte maneira, assim, assado. Missão. É o caminho que ele quer percorrer para que aquilo aconteça. E os valores. O que ele acredita. O que precisa ter de valor na empresa? Comprometimento, né? Honestidade, bom atendimento. Então, eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno de vocês, fazer uma pesquisinha, né? De final de semana aí. Eu não vou dar nenhuma atividade agora para vocês para esse final de semana, eu vou deixar para a próxima aula pôr uma atividade para vocês, tá certo? E pesquise sobre visão, missão e valores. Né? Vai estar dentro do subsistema institucional. Subsistema da gestão, nós falamos bastante agora na nossa aula, né? É onde se toma decisões, onde se faz o controle, onde se faz o planejamento, onde se executa os controles, onde pode se repensar aquilo que não está funcionando, tomar novas atitudes, tomar novos rumos, se atualizar, se modernizar, etc. e tal. A gestão é também um processo inacabado, ela sempre está em evolução. O subsistema formal, então, quando é formal, é o quê? Aquilo que está escrito. Né? Aquilo que deixa claro as atividades e as tarefas. Uma tarefa que é passada para um colaborador e ela não é clara. Hoje mesmo eu participei de uma reunião, cara, eu achei fantástico e precisava dessa participação do proprietário, porque a minha linguagem já não estava chegando adequada aos executores. Olha que interessante, eu sou um consultor, mas às vezes a gente é deixado um pouquinho de lado. E aí eu fiz que não era comigo e convidei o proprietário, até ele, eu vou ter que ir lá, vai. Eu acho interessante. Ele falou, então eu vou. E ele foi cirúrgico. Ele sabe o problema que está acontecendo na empresa dele, o que precisa fazer, e ele foi cirúrgico. O que eu quero dizer cirúrgico? Ele conseguiu, em poucas palavras, convencer a todo o grupo que precisa ser feito tal coisa e tal coisa. E dentro do prazo X. Pasmem. Né? Ele é a autoridade máxima. A gente está no apoio. Né? Agora eu vou apoiar essa decisão, vou fazer acontecer, mas todos assumiram o compromisso e vão realizar a missão. Porque todos se comprometeram a fazer aquilo, dentro do prazo que foi dado. E compreenderam que ele falou a linguagem certinho. Então, precisa estar claro, e ele conseguiu ser claro. Falou, pessoal, nós vivemos disso aqui, nós precisamos disso aqui. Sem isso aqui não vai acontecer isso aqui. E está falhando aqui, aqui, aqui. Só que eu dou liberdade para vocês tomarem decisão e me trazerem a solução. Pronto. Foi cirúrgico. Né? Falou certinho e e não desmotivou a equipe, motivou a equipe, todos saíram dali comprometidos a fazer o trabalho e eu tenho certeza que daqui 5 dias vão apresentar o projeto e vai dar tudo certo. Por quê? Ficou claro. Então, a parte formal é isso, é trazer para todo mundo a clareza. Né? Cada um sabe o que tem que fazer. Cada um sabe do seu papel dentro do processo. O subsistema social, ele sai um pouquinho fora da empresa. Ele vai para outros ambientes. É a gente olhar para a sociedade. Muitas empresas trazem impactos sociais onde ela atua. Às vezes é uma descarga de dejetos, é um poço artesiano, às vezes é o caminhão de carga e descarga, às vezes são mercadorias, são trânsitos que vão... são trânsitos pesados, grandes indústrias, né, que tem que transportar mercadoria, entra muita matéria-prima, danifica
as ruas, passa por lugares onde tem pessoas, pode ocorrer acidentes, né? Às vezes tem que desmatar e às vezes tem que recuperar essa mata. Então, tudo a cultura, às vezes, daquela região muda por causa da empresa, né? O cara estava acostumado a pescar na Lagoinha X, comer um peixinho todo, final de semana, e agora chegou a empresa lá e começou a gerar uma poluição, e aquele rio foi contaminado, mudou um pouquinho da cultura daquele lugar, da forma de viver, né? Aí o cara já não participa mais da Quermesse X, porque tem a festa da empresa tal. Então, estão entendendo? Então, essas características, ela muda a vida das pessoas. E a gente, como empresa, como grande empresa, temos que nos preocupar com isso também. Então, é um sistema subsocial, um subsistema social que deve ser observado dentro da empresa. Os subsistemas de informação, nós vamos falar isso numa matéria depois específica sobre isso, que é a comunicação entre os departamentos, entre os elementos que a empresa possui, tanto físico como humano, tá certo? Então, existe essa comunicação e ela tem que ser muito bem feita, porque é a mesma coisa de eu querer falar com alemão e não entender alemão, né? E aí fica complicado para mim. Eu falo grego, ele fala alemão. O cara, e isso ocorre dentro das empresas. Às vezes eu sei o que tem que fazer, mas não sei explicar. Às vezes o outro sabe falar, mas não sabe fazer. Então, tudo isso tem que ser formado dentro da empresa. Os sistemas de informação estão aí para encaixar cada um dentro do seu departamento, para fazer as coisas acontecer e tornar claro também todos esses sistemas formais que a empresa nos coloca, né? Então, o sistema de informação faz isso aqui acontecer. É o processo de comunicação ininterruptamente. Tem que falar bem devagarzinho aí para a gente entender, tá aqui a palavrinha, né? Porque ele não para, pessoal. Ele não para, tá certo? E o subsistema físico operacional, que compreende as instalações físicas, os equipamentos e tudo mais. Então, tá vendo? Tudo isso aqui é para dividir o sistema com seus elementos, com seus dados, que precisam ser organizados e depois controlados, tá certo? Aí, ó, numa visão que vocês têm essa figurinha aí na página, essa aí vocês não vão ter, tá certo? Vão ficar na aula aí, depois vão ter que assistir a aula. É uma visão sistêmica, eu estou olhando, opa, o macroambiente é um sistema menorzinho, tá meio desconfigurado aí, mas dá para entender. Subsistema institucional, modelo de gestão. Dentro desse modelo de gestão, nós temos o organizacional, a informação, temos o social, depois nós temos os externos, né, com recursos, atividades, etc, 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 etc. Beleza? E aí, para fechar, né, nós já falamos de tudo um pouco aqui, né, existe um processo para tomada de decisão, que passa por planejamento, programação, controle, execução e o planejamento operacional. O estratégico está na alta gestão, então lembre-se daquela figurinha que eu terminei o quadrinho, aula 2 de gestão de mundo corporativo, governança corporativa, nós terminamos na apostila com uma pirâmide, está ali separadinho, então traz a função do estratégico, a função do tático e a função do operacional. Então, tudo isso perpassa por essas etapas que nós vamos discutir durante as nossas próximas aulas também, mais especificamente. Então, planejamento estratégico, onde tudo começa, a programação, que é onde se coloca datas, onde se coloca metas para que ocorra todo aquele planejamento estratégico, o controle, que vai fazer com que isso não saia, que a programação não seja perdida, não seja dispersada, não ocorra falhas, e, por fim, o planejamento operacional, que define os planos, as políticas da realização dessa programação, do planejamento estratégico, do controle e da execução. Tá certo, pessoal? Certo, professor?